Hoje nós vamos dar continuidade à nossa aula e a gente vai estar falando então de aviso prévio, né? Quando a gente pega para ler sobre o assunto aí na internet, né, o pessoal gosta muito, a gente vê que tem muitas informações erradas, tá, em relação ao aviso prévio. Na verdade, o aviso prévio ele era bem simples, mas com o advento da Constituição de 88, que veio preconizando que o aviso prévio teria que ser proporcional, há alguns anos atrás teve uma modificação dos artigos que se manifestavam sobre o aviso prévio, e uma coisa que funcionava, eu posso dizer para vocês que funcionava assim redondinha, funcionava muito bem, se tornou um caos, porque eu não sei às vezes o que os nossos legisladores fazem, né? Que em vez deles mexerem de forma correta, eles acabam mexendo, trazendo mais transtornos e mais problemas em termos de legislação. Então, hoje a gente trabalha com um aviso prévio com algumas brechas que acabam sendo regulamentadas por portaria, né, do antigo Ministério do Trabalho, tá? Então, a primeira coisa que nós temos que entender é que quando a gente fala no aviso prévio, né, que alguns aí falam até aviso prévio, não é breve, é prévio mesmo, é de previr, né, de prevenir antes, de comunicar, ele vem no sentido de comunicação. Então, qualquer das partes, quer seja empregado, quer seja empregador, que resolvam pôr fim ao contrato de trabalho vigente, ele tem que fazer uma comunicação à outra parte, no sentido de que, olha, eu não quero mais trabalhar ou não quero mais que você trabalhe para mim, então eu estou te notificando, né, para que você tenha ciência deste fato, você tenha conhecimento deste fato, tá? Então, é uma comunicação que nós temos que entender que, ao contrário, né, do que as pessoas às vezes comentam, ela não cabe somente ao empregador. O empregado também, que quer pôr fim ao contrato de trabalho, ele tem que comunicar ao empregador que ele não tem, né, interesse na permanência desta relação, certo? Então, o primeiro ponto que nós temos que acrescer é esse, tá? É uma comunicação, né, do rompimento do contrato de trabalho, que pode ser utilizada tanto pelo empregado quanto pelo empregador, certo? E se a gente não faz, né, essa comunicação prévia, a parte que não o fizer e faz a rescisão, ele então responde pela decorrência, né, desse rompimento, sem a previsão, então, de não ter cumprido o prazo que a gente tem decorrente do aviso prévio. Aí vocês podem perguntar assim, poxa, mas assim, em que momento ou quando é que nós nos utilizamos, né, do aviso prévio? Em regra, ele vai caber nos contratos por prazo indeterminado. Por que ele não é exigível no contrato por prazo determinado? Porque a gente já viu, né, lá quando nós estudamos contratos, que quando nós estamos falando no contrato por prazo determinado, nós já estamos falando num contrato que tem início e fim pré-fixado. Então, se eu tenho início e fim pré-fixado, não cabe, né, de forma geral, a gente estabelecer o aviso prévio, porque a pessoa já tem previsão, né? Previamente ela já sabe quando ela entra na empresa o dia em que vai, né, encerrar aquele contrato. Então, não se justifica a previsibilidade no contrato por prazo determinado da gente fazer essa comunicação. Então, por isso, né, que se afirma que ele é utilizado nos contratos por prazo indeterminado. Porque no indeterminado, o nome já está falando, eu tenho o início, né, mas eu não tenho o fim, quando é que este contrato se encerraria. Essa vamos dizer, é a condição normal que nós temos dentro, né, dessa verificação, tá?
Aí, o que que acontece? Então, se ele cabe, né, nos contratos por prazo indeterminado, quando é que ele é cabível nas rupturas do contrato? Aí, neste caso, nós temos que observar algumas condições. Primeiro, ele vai ser cabível em qualquer forma, né, de rompimento do contrato? Não. Como regra geral, nós aplicamos ele na dispensa sem justa causa, que é também chamada, né, naquele rompimento por conveniência de serviço. É quando o empregador, não querendo mais o trabalho do empregado, ele rompe esse contrato, mas ele rompe sem ter nenhuma causa a justificar esse rompimento. Ele não tem mais interesse, o empregado não atende mais à sua necessidade, então ele faz o rompimento deste contrato. Então, a gente fala que são os casos, né, em que ocorre a demissão sem justa causa ou a demissão por conveniência de serviço, que é um ato do empregador. Ele cabe também na dispensa indireta, né, que tem previsão lá no artigo 487.4 da CLT. O que é rescisão indireta? Quando a gente estudou o fundo de garantia, a gente comentou sobre a rescisão indireta, sobre algumas, né, dessas rescisões, inclusive a indireta. Na rescisão indireta, nós vimos que ocorre a justa causa, né, elencada no artigo 483 da CLT, por culpa do empregador. O empregador da culpa, né, por ação ou omissão, ele faz com que nós tenhamos a previsão, né, de término deste contrato devido à ocorrência de um ato do empregador. Neste caso, né, necessariamente, nós vamos ter que recorrer do judiciário, porque nenhum empregador, né, vai achar que ele está errado, né, em qualquer uma dessas situações, né? Então, a gente se socorre do judiciário, tá? E o judiciário, dando pela dispensa indireta, nós vimos que, para efeito de rescisão, ela se equipara à dispensa sem justa causa. Então, é cabível, né, na dispensa sem justa causa, o pagamento do aviso prévio. Então, a gente teria, né, automaticamente aí embutido o pagamento desse aviso. Então, ele cabe também nesse tipo de rescisão, quando a culpa, né, configura-se a culpa do rompimento do contrato pelo empregador. É cabível também nos casos de culpa recíproca, né? Previsão na súmula 14 do TST. Nós vimos que no caso de culpa recíproca, também vai depender de uma decisão judiciária, né, do judiciário, porque neste caso aqui, quando o juiz dá a sentença, ele dá uma sentença entendendo que o empregado foi culpado e o empregador também. Então, a gente viu que, em regra, você paga 50% dos valores devidos a título de verbas rescisórias, né? Mas aqui, né, então, olha só, tanto na rescisão indireta, né, quanto na culpa recíproca, a gente só vai ver essa manifestação, né, essa ocorrência, através de uma decisão judiciária, né, do judiciário, porque nenhuma das partes nessa situação aqui vai aceitar, né, que a outra esteja culpada. Então, necessariamente, vai ser definido através do poder judiciário, tá? Além disso, também temos, né, a gente viu que o empregado também tem direito, né, à questão do aviso prévio, então ele também ocorre no caso de pedido de demissão. No pedido de demissão, né, quem está pedindo o desligamento é o empregado. No pedido de demissão, o empregado fala, não quero mais ficar. Mas o fato dele declarar que ele não quer mais ficar, ele também tem que comunicar o empregador. Como a gente iniciou falando, gente, a gente tem que ter isso em mente. É uma comunicação que cabe a qualquer das partes. Não só ao empregador, como as pessoas geralmente pensam, mas ao empregador e também ao empregado.
Professora? Oi. Boa noite, a Virgínia falando. Nos casos de culpa recíproca, você pode nos apresentar um exemplo, quando ela ocorre, A por culpa favor? recíproca ocorre geralmente quando o empregado, os casos mais comuns, o empregado é demitido por justa causa, tá? Aí ele entra questionando aquela justa causa. E o juiz, ao avaliar, né, o processo como um todo, ele vê que tanto o empregado quanto o empregador, na verdade, contribuíram para aquele resultado, que os dois erraram. Não só o empregado, mas também o empregador. Então, quando ele dá a sentença dizendo que os dois foram culpados pelo rompimento daquele contrato. Aí ele dá a culpa recíproca. Tem um caso que eu conheço, acho que eu já até comentei, mas posso comentar novamente. A menina trabalhava no supermercado, na parte de hortifruti ali. Então, quando de um determinado tempo para, né, em diante, chegava no final do dia, ela fazia o que ela chamava de xepa. Então, vendia aquelas folhagens, aquelas coisas a, vamos supor, R$ 1, tá? A empresa, durante um determinado tempo, aceitou aquilo, mas, de repente, demitiu por justa causa, dizendo que ela não tinha autorização, né, para fazer esse tipo de comercialização, que isso redundava numa forma de não cumprimento das regras da empresa, assim como em prejuízo para a empresa, já que ela estava baixando o preço. Só que essa pessoa, por exemplo, ela já trabalhava na empresa há mais de 8 anos, nunca teve nenhuma punição. E então, quando ela foi demitida por justa causa, ela entrou judicialmente pedindo a revisão, né, da justa causa para que fosse revertida numa conveniência de serviço. E o juiz entendeu que, neste caso, primeiro que a empresa havia, né, durante determinado tempo, aceitado aquela condição e levou em consideração que a empregada nunca teve nenhuma falta, né? Mas, por outro lado, também ele levou em consideração que a empregada ela não tinha autonomia, né, enquanto empregada, para fazer a direção da empresa. Então, por exemplo, quando ele definiu na sua sentença, ele disse que a empregada errou, mas a empresa também errou. Então, ele deu pela culpa recíproca. Não é muito comum, tá? Mas a gente acha algumas decisões firmando, né, nesse sentido. Mas, geralmente, praticamente todas elas vêm sempre quando da aplicação, primeiramente, da justa causa, tá? Não é praxe, tá certo? Pode ser, de repente, um outro tipo de rescisão, tá? Mas a gente vê muito na Obrigada, aplicação da justa professora. causa, ok? Ok, obrigada. Nada. Então, Entendido. o pedido de demissão, né? O empregado está pedindo seu desligamento, ele também tem que ou cumprir, né? Ou indenizar o período correspondente ao aviso prévio. Eu coloquei aqui antes como um debate, né? Que na verdade eu quero ressaltar que nos casos de extinção da empresa, quando a empresa é extinta, a empresa, né, ela fecha suas portas, doutrinariamente, jurisprudencialmente, existe muita controvérsia se é cabível ou não, né, o aviso prévio quando da extinção da empresa, tá? Então, é um tema que a gente ainda encontra assim, muitos conflitos em relação a este pagamento, aí acaba por ficar, né, a cargo do judiciário uma decisão, né, quanto a essa questão, porque a gente ainda tem muitas controvérsias, tá? Então, as formas de rompimento do contrato que cabem, né, o aviso prévio são essas aqui. Então, vocês viram que no contrato por prazo determinado a gente não tem, né? A gente não tem também na justa causa, tá certo? Então, nessas aqui, a gente vê a figura do aviso prévio, tá? Agora, a gente viu, de uma forma geral, durante o semestre, que o aviso prévio, desculpe, que o contrato de trabalho, em regra, né, essa relação de trabalho, ela, até do momento da sua criação, ela não exige nenhuma formalidade, tá? O mesmo ocorre com o aviso prévio, ou seja, não se estabelece, né, um ato formal para o aviso prévio.
Só, gente, que é o seguinte, como é que eu vou, né, comprovar que eu rompi o contrato de uma pessoa, se esse rompimento foi com aviso prévio indenizado ou foi com aviso prévio trabalhado, se eu não tenho a prova, né, vamos dizer assim, a prova contundente que realmente houve esta opção, tá? Então, assim, é praxe, a gente sempre sugere, né, que quando você for dar o aviso prévio a uma pessoa, que esse aviso, essa comunicação, ela seja feita formalmente, ela seja feita de forma escrita, e que você pegue, né, a aquiescência, a assinatura do empregado ou da empresa, ele declarando que tem ciência daquele ato, certo? Então, a prática do mercado é que esse aviso prévio, ele vai ser comunicado de forma expressa, formal, embora a lei, em regra, não faça essa obrigatoriedade, tá? Mas, geralmente, as empresas fazem essa comunicação em duas vias, né? Dando uma via para o empregado e a outra via sendo do empregador. E vice-versa, o empregado também, quando dá o aviso prévio, ele deve fazê-lo de forma escrita. Ah, mas isso quer dizer que amanhã, se a gente não fez por escrito, eu não tenha como comprovar? Não, eu não estou falando isso, né? Até porque aqui a gente pode nos utilizarmos da presunção iuris tanto, né? Que admite prova em contrário. Então, se eu não tenho isso, amanhã eu quero provar, por exemplo, que o meu empregador me demitiu, eu posso levar um colega de trabalho que estava do meu lado para fazer essa prova, tá? Mas, no normal, na prática normal, as empresas sempre vão fazer essa comunicação de forma escrita, ok? Em relação à questão da modalidade de aviso, né? Quais as modalidades que eu tenho de aviso para fazer? Quer seja rescisão do contrato de trabalho sem justa causa, por iniciativa do empregador, ou, na verdade, do empregado, ou quando o empregado, né, pede demissão, a gente tem o que nós denominamos de aviso prévio indenizado e aviso prévio trabalhado. Gente, presta atenção, só existe essas duas modalidades de aviso, tá? Qualquer outra modalidade de aviso é fictício, é criação que só vai gerar problemas. Então, eu tenho um aviso prévio indenizado. Quando é que ocorre o aviso prévio indenizado? É quando você, na verdade, né, se for a empresa, ela chega perto do empregado e fala, olha, estou te demitindo com aviso prévio indenizado, então você pode ir para casa hoje. E o período que ele tem lá de aviso, 30, 60, 40 dias, 33 dias, ele vai receber de forma financeira, né? Ele recebe em valor e não vai trabalhar mais a partir do dia, né, seguinte a que ele foi notificado desse desligamento, tá? Então, eu desligo ele imediatamente e faço a indenização. Agora, a gente viu que essa comunicação também, ela pode ser um ato do empregado. Então, quando o empregado pede para sair, tá? E ele não cumpre o período do aviso prévio, a empresa, então, tem o direito de descontar esse valor na rescisão. Ou o próprio empregado já fala que não vai cumprir, ele já sabe que tem esse desconto. Agora, observe o seguinte, quando nós fazemos esse desconto no salário do empregado, não quer dizer, desculpe, no salário não, na rescisão do empregado, não quer dizer que se não tiver dinheiro suficiente na rescisão para compensar esse aviso, que ele vai pegar, né, dinheiro do bolso dele e vai pagar. Não, ele não vai fazer isso, tá? Essa rescisão, então, é uma rescisão que vai sair negativa, que nós falamos, tá certo? E eu só posso pedir essa suposta compensação desse valor que saiu negativo por ocasião se um dia ele vier entrar com uma reclamação trabalhista. E se for vencedor, aí sim eu posso pedir, né, uma compensação desses valores que ele me deve.
tá? Então, o aviso indenizado é quando o empregado indeniza ou quando o empregador indeniza, que ele não quer que o empregado, né, trabalhe mais a partir do momento em que ele fez a comunicação do rompimento do contrato. Já no aviso prévio trabalhado, o nome já fala, tanto o empregado quanto o empregador, né, eles vão fazer o quê? No caso do empregador, né, ele vai comunicar ao empregado que ele está sendo demitido com aviso prévio trabalhado. Então, no caso, ele vai cumprir, né, o período correspondente ao aviso, ou vice-versa. Se for o empregado e ele pediu demissão e ele vai fazer o aviso prévio trabalhado, ele pede demissão, mas fala, olha, eu vou continuar trabalhando, né, normalmente até ocorrer o cumprimento do meu período de aviso. Neste caso, quando o empregado é dispensado pela empresa com aviso prévio trabalhado, o artigo 488 da CLT traz para ele uma benesse, mas presta atenção, né? É só quando ele é demitido pela empresa. Quando ele pede demissão, não cabe essa possibilidade. Então, o artigo 488, ele estabelece que quando o empregador demite o empregado com aviso prévio trabalhado, o empregado tem o direito de optar. Ou ele trabalha o período do aviso com uma redução de 2 horas diárias, certo? Ou então ele trabalha 23 dias normais, no horário normal de trabalho, e folga os últimos 7 dias. Qual é o objetivo da lei em criar, né, vamos dizer, essa condição diferenciada? É que, nesse período de 2 horas, já que a empresa rompeu o contrato e o empregado, né, ele, em tese, é o ente mais fraco da relação que precisa de trabalho, então, neste caso, essas 2 horas que ele vai trabalhar com redução, ou esses 7 dias, né, que ele está liberado, é para ele poder procurar um novo emprego, ele poder se organizar, né, e procurar uma nova frente de trabalho. Por isso é que só cabe quando o empregador, né, der o aviso prévio trabalhado para o empregado. Vice-versa não acontece. O empregado pediu demissão, aviso prévio trabalhado, ele tem direito a essa redução. Não, por que ele não tem? Porque essa redução, ela vem com a característica de arrumar espaço para que este empregado arrume um novo emprego. Se, na verdade, ele está pedindo demissão, subtende-se que ele já tem coisa melhor para fazer, né? Ele é que está pedindo. Então, neste caso, tá, gente, só cabe essa possibilidade da redução no caso quando a empresa faz a demissão, né, com aviso prévio trabalhado. Aí ele faz a opção, trabalha com menos 2 dias, 2 horas por dia, ou trabalha 23 dias direto e folga os últimos 7 dias, tá? Essa é a possibilidade que a gente tem. Qual o prazo, né? Se a gente tem, então, o aviso, qual o prazo que a gente tem para o aviso prévio? Aqui nós começamos a ter, né, os primeiros problemas que surgem em decorrência da CLT falar que a gente tem que ter um aviso prévio proporcional, tá? Antes, o aviso prévio se limitava a 30 dias, né, no máximo em 30 dias de aviso. A gente tinha ele semanal, quinzenal e por 30 dias. A partir dessa modificação que ocorreu na lei, a gente passa a ter um sentido diferente. Hoje eu tenho o que eles chamam de aviso prévio proporcional. Então, ele vai o mínimo de 30 dias ao máximo de 90 dias. Como é que funciona isso? Eu já parto do 30, né? Então, a cada ano trabalhado, eu tenho mais 3 dias de aviso. Sendo que essa nota técnica, né, do Ministério do Trabalho, hoje Ministério da Economia,
ele determina que esse 1 ano já começa a computar no primeiro ano de trabalho. Então, na verdade, quando você faz 1 ano, você já tem aí 33 dias. Quando você faz 2 anos, né, você passa a ter 36. Quando você faz 3, 39, e assim sucessivamente até chegar a 90 dias. 90 dias é o limite máximo que nós temos do período correspondente ao aviso prévio. Tá? Então, hoje, no que eles falam que é a proporcionalidade, né, ela vai de 30 a 90 dias. Tá? Agora, essa regra de ter que pagar 3 dias a mais por mês trabalhado, essa nota técnica também, ela fala que só cabe essa proporcionalidade, né, quando for o empregador que deu causa ao cumprimento do contrato. O que, a meu ver, é um absurdo, tá? Porque, na verdade, por que o empregado, né, teria essa benesse? Mas o Ministério do Trabalho, e aí, então, a maioria dos sindicatos seguindo essa posição, a gente aplica a regra dos 90 dias apenas quando é o empregador, tá? Criando aí uma dicotomia, né, que é meio absurda, mas no Brasil a gente tem esses problemas. As pessoas fazem a lei, e quando fazem a lei, eu costumo dizer que elas, algumas vezes, como é o caso aqui do aviso prévio, né, como é o caso hoje dessa lei da grávida, por exemplo, cria lei sem olhar as consequências, cria por criar, ou cria porque, né, é um momento, né, atípico, mas não vê que aquilo pode causar impactos que são impactos irreversíveis, e que precisaria primeiro você fazer um estudo e criar uma lei que realmente tivesse, né, não só substância, mas principalmente tivesse eficácia, tá? Mas, infelizmente, é a nossa realidade, é com o que a gente tem que, o que a gente tem, né, para trabalhar no momento, tá? Outra coisa que a gente tem que ver, quando a gente fala do aviso prévio, é em relação à questão, por exemplo, da não concessão do aviso. Se é uma omissão que é do empregado, a gente viu que o empregador vai fazer o quê? O empregador, ele tem o direito de reter, né, lá na rescisão do contrato de trabalho do empregado, o saldo para poder completar, né, esse período de aviso, por exemplo, que não foi preenchido ou que não foi observado. Tem empregado que, gente, que vai embora, avisa assim, eu estou indo embora hoje, não volto nem para pegar a carteira de trabalho. Tem empregado que está cumprindo um aviso, cumpriu lá 15 dias, 20 dias, 3 dias, 4 dias, não aparece mais. Aí, neste caso, então, ele fala se essa, né, que essa omissão do empregado dá ao empregador o direito, né, de ter o correspondente valor baixado, né, compensado em termos de rescisão do contrato de trabalho. Agora, por outro lado, se essa omissão, né, do aviso é por parte do empregador, ele tem que pagar esse período correspondente ao aviso ao empregado, né? Independentemente, né, se foi cumprido ou não, a obrigação de pagar, no caso do empregador, é dele. E ele, em tese, não tem como fugir a essa obrigatoriedade. Tá? Em cima a gente já falou. O artigo 488 eu já falei. É a questão da redução. Tá? Outra coisa muito importante quando nós estamos a falar em aviso prévio. A gente comentou sobre isso quando nós falamos sobre férias e quando nós falamos sobre 13º. O que ocorre? O aviso prévio, né, dado pelo empregador, quer seja trabalhado ou indenizado, ele integra o contrato de trabalho sempre para todos os efeitos legais. Aí a gente viu o quê? Que repercute nas férias, repercute no 13º, nos recolhimentos, né?
Então, a gente não pode perder de vista isso, tá, gente? O aviso prévio trabalhado é mais fácil porque a pessoa trabalhou, você sabe que já integrou. Mas o aviso prévio indenizado, vamos supor que o empregado, ele tenha um aviso de 40 dias. Esses 40 dias, né, correspondente ao aviso dele, vai integrar. O que é isso? Vai somar. Aí ele foi demitido dia 10 de junho. Não, dia 10, não, hoje é dia 1º. Dia 1º de junho, eu vou jogar mais 40 dias. Inclusive hoje, para efeito de baixa da carteira de trabalho, nós vamos levar em consideração o último dia do aviso. Antes não. Antes do dia que ele era demitido, você fazia, né, a baixa na carteira de trabalho dele. Hoje não. Hoje a baixa vai ser com o último dia da projeção do aviso. Por que isso aqui é importante? Vamos pegar um caso de uma grávida, né? A grávida teve um aviso prévio indenizado de 40 dias, certo? Quando chegou lá, em 33 dias, ela ficou grávida. O contrato dela já tinha com 10 dias lá, 10 dias, né, pagos, encerrado, homologado. Mas a gente viu que, de acordo com a súmula, o que vai acontecer? Ela vai ser reintegrada, mesmo já tendo ultrapassado lá 33 dias da rescisão. Por quê? Porque o aviso dela era 40 dias, e o aviso prévio integra-se ao contrato de trabalho para todos os efeitos, né? Para todo o tempo de serviço, para todos os efeitos legais. Então, com essa integração, a gente sempre vai fazer essa projeção a mais do período correspondente ao aviso, tá? Isso é importante, né? É claro que essa importância é de acordo com cada caso, mas, independentemente disso, essa projeção nas férias do 13º, né? Ela já tem que ocorrer naturalmente. Okay? Outra coisa que nós temos, duas súmulas que nós temos que observar aqui. A primeira delas é a súmula 73 do TST. Essa súmula, ela diz o seguinte: despedida, justa causa. A ocorrência de justa causa, salva de abandono de emprego, no decurso do prazo do aviso prévio dado pelo empregador, retira do empregado qualquer direito às verbas acessórias de natureza indenizatória. O que isso quer dizer? Né? Na verdade, isso aqui vai se aplicar tanto para o empregado quanto para o empregador. Mas vamos falar primeiro aqui da súmula. O empregado, geralmente, gente, por que geralmente, que eu falei para vocês que as empresas, principalmente grandes e médias empresas, elas preferem trabalhar com aviso prévio indenizado? Porque assim, quando a pessoa é notificada, né, que ele não atende mais aos anseios, às necessidades da empresa, existe naturalmente uma ruptura entre essas pessoas, certo? E essa ruptura, muitas vezes, faz com que esse empregado, né, que está trabalhando sabendo que ele vai, né, ao final de determinado período, sair da empresa, se sinta insatisfeito. Isso gera muitos problemas para as empresas. Por isso que elas, na maioria das vezes, elas optam, né, pelo aviso prévio indenizado em vez de ser trabalhado. Mas vamos supor que essa empresa ela tenha a política de aviso prévio trabalhado. Se durante esse período em que o empregado, né, está executando as suas atividades, ele começa a ter práticas que podem levar à justa causa, a gente pode reverter essa demissão, que em princípio era uma demissão por conveniência de serviço, nós podemos reverter a uma justa causa. E é muito comum, né, os empregados que estão no período de aviso prévio acharem que eles podem fazer o que querem na empresa, e na verdade não pode. Ele ainda está trabalhando. A gente viu que esse período, ele se soma ao contrato de trabalho para todos os efeitos legais. Então, esses efeitos são efeitos mesmo, ele está trabalhando normalmente. E ele, então, tem que observar, né, que ele tem que cumprir aquilo que está estabelecido em relação às suas regras contratuais. Ok? Outra coisa muito importante que muitas pessoas não sabem é que o aviso prévio é irrenunciável. O empregado, regra geral, ele não pode renunciar ao aviso. Então, a súmula 276
do TST, ela estabelece que o direito ao aviso prévio é irrenunciável pelo empregado. Então, é um direito irrenunciável do empregado. O pedido de dispensa de cumprimento não exime o empregador de pagar o respectivo valor, salvo comprovação de haver o prestador de serviço obtido ou arrumado um novo emprego. O que isso quer dizer na súmula? Ora, eu tenho um aviso prévio, né, que é um direito irrenunciável do empregado. Então, mesmo que o empregado renuncie, né, a gente cai lá no artigo 9º, é nulo de pleno direito. Então, mesmo havendo renúncia, a empresa tem que pagar esse valor correspondente ao aviso prévio. É uma obrigação legal. A única hipótese que a súmula admite em que não ocorra o pagamento é se este empregado comprovar que ele já arrumou, né, um novo emprego e vai começar a trabalhar. Então, nesta hipótese, por ser do interesse do empregado, né, a lei, então, admite que ele possa pedir para ser liberado desse aviso prévio, tá? Mas somente nessa hipótese. As demais hipóteses são consideradas atos nulos, porque vai redundar, né, um direito irrenunciável, então cai lá no artigo 9º da CLT, que diz que é nulo tudo aquilo que é feito com o objetivo de fraudar, né, a legislação. Ok? Outra coisa importante, eu não sei quem trabalha, se já ouviu falar, né, nessa modalidade que os empresários, né, os empregadores criaram. Aviso prévio cumprido em casa. Não existe, gente, aviso prévio cumprido em casa, tá? A doutrina, o entendimento jurisprudencial é completamente contrário. O que é esse aviso prévio cumprido em casa? Isso aí foi uma criação dos empregadores por conta do prazo previsto no artigo 477 da CLT, tá? Hoje, com a reforma trabalhista, a gente tem um prazo único. O parágrafo 6º do artigo 477 da CLT, ele estabelece que as verbas rescisórias, elas devem ser, né, pagas e entregue a documentação em 10 dias, né, da demissão, do desligamento do empregado, tá? Então, o que acontece? A empresa demitiu o empregado, ela tem 10 dias para pagar as verbas rescisórias, fazer o depósito da multa dos 40% e todos os consignatários, né, decorrentes dessa relação. Aí, o que a empresa fazia? Eu não tenho dinheiro para pagar em 10 dias. Aí ela falava assim para o empregado, olha, o seu aviso prévio é trabalhado, mas eu sou muito boazinha, então você vai fazer o seguinte, o período do seu aviso de 30 dias, você vai ficar em casa, tá? Terminando o aviso, em 10 dias eu vou te fazer o pagamento. Então, na verdade, ficava 40 dias, né? Então, a jurisprudência e a doutrina entende que, na verdade, esse suposto, né, essa fachada de aviso prévio cumprido em casa, na verdade, ela dá direito ao empregado de receber a multa do 477, porque é uma maquiagem que a empresa faz, né, para ganhar prazo para pagar as verbas rescisórias. Então, como as verbas rescisórias, o prazo de pagamento dela normal é de 10 dias, e ela foi ser paga só lá com 40 dias, automaticamente, né, automaticamente não, porque a pessoa tem que entrar judicialmente para ter esse benefício, né, mas assim, em regra, ela então infringiu, né, os 10 dias previstos para pagamento das verbas rescisórias, já que na verdade aquele aviso prévio foi indenizado e não cumprido, então ele tem direito, né, ele fica garantido a ele o direito de a multa prevista no 477, que é a multa no valor de uma remuneração do empregado. Então, quando falarem com vocês, não, eu sou boazinha, eu quero dar um aviso prévio cumprido em casa, não existe essa modalidade, tá? Aviso prévio é a modalidade que nós temos, ou ele é trabalhado, ou ele é indenizado. Não existe outra modalidade de aviso a não ser essa. Okay? É obrigatório, professor? Não entendi a pergunta. É obrigatório prévio. Obrigatório, o que você está dizendo? Alô? Pode falar, quem estava falando? Érico, não entendi. Fala de novo.
Érico? Professor, já que o Érico não falou, deixa eu falar então. Essa modalidade, além de ser ilegal, ela é perigosa, né? Porque a partir do momento que você está cumprindo um aviso, é como se você estivesse trabalhando. Se eu coloco o cara em casa, ele sofre um acidente, é como se ele tivesse sofrido um acidente no horário de trabalho. Não é assim? Em tese, sim, né? A gente, vai, teoria, sim, a gente vai ter uma discussão que, na verdade, ele está em casa, né? Então, mas ele está em casa porque, na verdade, ele não quer estar em casa. Quem colocou ele lá foi o empregador. Quem está assumindo o risco é o empregador, né? Sim. Seria considerado tempo à disposição do empregador, né? Entendido. Entendeu? Só serve, na verdade, Daniel, só serve para dar problema. É o que eu falo. A gente tem vamos dizer assim, a gente tem um procedimento a cumprir. O problema é que às vezes o pessoal fala assim, o direito de trabalho é uma bagunça. Não é, não. O problema é que as pessoas tornam ele vulnerável, porque tem a regra, mas ela quer fugir da regra. Então, como ela quer pagar o empregado só com 40 dias, ela manda ele para casa e fala, eu sou muito boazinha, você já fica em casa, vai procurando outro emprego, mas é como se você estivesse trabalhando. Não tá. Né? Aí, com certeza, ainda tem essa possibilidade, sim. É claro que pode haver discussões, né? Mas que tem a possibilidade, tem sim. Tá? Não, eu estava ouvindo e assim, eu estava pensando, eu trabalhando numa empresa, que o dono da empresa, ele não gostava de colocar ninguém de aviso prévio. Quando o funcionário, ele já demonstrava aquela insatisfação, ou estava tendo algum problema, ele fazia questão de pagar e mandar embora. Porque ele falava isso. Mas ele é põe de melhor aviso. opção. Oi? É a melhor opção. Porque ele falava, eu boto de aviso, o cara vem trabalhar de má vontade, me sofre um acidente aqui dentro, eu ainda vou ter problema. Sim. Ele falava assim mesmo. E não é só isso, não. Se você pega uma empresa, por exemplo, que o risco é muito grande, né? Risco mesmo de você, de repente, fazer uma coisa errada e gerar um risco para a empresa. Empresa grande, difícil, quase que é irreal, ela nunca dá. Professora, foi mal, a internet caiu aqui. Não tem problema não, Érico. Eu não entendi sua dúvida. Isso que o Daniel falou mesmo. Então não tem obrigação de ficar os 10 dias, então não, né? Não, eu não tenho obrigação de cumprir em casa. Ou ele me indeniza, ou eu tenho que trabalhar. Se ele me forçar e não tiver jeito, eu depois posso reclamar na justiça a multa do 477. Não, mas igual esse exemplo que o Daniel falou. Vou te dar aviso, não. Vou te mandar embora sem aviso. Não, não existe sem aviso. Ou ele vai dar um aviso prévio trabalhado ou um aviso prévio indenizado. Eu não tenho como mandar o empregado embora hoje e falar, não vou te pagar nada. Não. Aí eu vou ter que fazer a indenização do período do aviso. Sim, agora entendi, professor. Obrigado. Ele só tem escolha. Ou ele trabalha ou ele indeniza. Mas ou um ou outro, não tem jeito dele fugir disso. Entendi. Tá bom? Obrigado, professor. Nada. Então, isso aqui é importante, tá, gente? Porque isso aqui pode redundar em grandes prejuízos para o empregado, tá? Outra coisa em relação à contagem do aviso prévio. A súmula 380 do TST, ela diz o seguinte: aviso prévio, início da contagem, artigo 132 do Código Civil de 2002. Aplica-se a regra prevista no caput do artigo 132 do Código Civil de 2002, à contagem do prazo do aviso prévio, excluindo-se o dia do começo e incluindo-se o do vencimento. Ou seja, a questão do aviso prévio, tá? Na contagem, você faz a mesma contagem do prazo processual. Vocês já estudaram esse artigo 132, né? A gente faz o quê? Eu excluo o primeiro dia, mas eu conto o último dia, tá? Mesma regra, né? Que nós utilizamos de contagem dos prazos processuais, tá? Excluo o primeiro dia, mas eu incluo, né, o último dia, ok? Tem algumas, vamos dizer assim... A diferença nesse caso aí, professora, é que ele conta sábado, domingo e feriado. Tá, desculpe, sim, vai contar direto, não exclui, no prazo processual a gente não conta. Não, aqui é só a mesma regra do caput, é só em relação ao início e fim, mas conta normal, verdade, Daniel, foi bom você colocar, senão o pessoal pode entender errado. Aqui eu vou computar os 30 dias direto, normal. Corridos, né? Uhum. Obrigada pela lembrança. Ok. Tem alguns casos, gente, em que a gente não tem, naquele momento, como dar o aviso, né? Como comunicar ao empregado.
Então, na verdade, quase todos esses casos que eu citei aqui para vocês, são casos que estão ligados à interrupção ou suspensão do contrato de trabalho. Então, se o camarada está doente, né, de dispensa ou de licença médica, se ele está no auxílio maternidade, salário maternidade, licença sem vencimento, se ele está no período de licença paternidade, acidente do trabalho, eu não tenho como. Por quê? Porque esse contrato está interrompido ou está suspenso. A gente viu que a interrupção e suspensão não existe a prestação de serviço. Então, se não existe a prestação de serviço, como é que eu vou comunicar esse empregado que eu estou demitindo a ele? Eu costumo brincar, mas é uma coisa que eu sempre penso. Quando a gente fala em interrupção e suspensão, pense assim, é como se você pegasse uma pasta, né, de arquivo e colocasse ela suspensa lá no arquivo. Esse contrato, ele está assim. Eu não posso mover ele para lado nenhum. Então, não é válido nenhuma comunicação de rescisão do contrato de trabalho neste período, tá? Outra coisa, eu esqueci o número da lei agora, mas, assim, é o que eles chamam de indenização adicional, tá? Eu não devo dar o aviso prévio no mês que antecede a data base. Por quê? Porque na data base, o empregado, ele está justamente, tá? Estão negociando para que tenha um aumento da categoria. Então, tem uma multa prevista, se não me engano, no artigo 8º ou 9º da Lei 6.708 de 79, tá? Que determina que quando o empregado for demitido um mês antes da data base, a empresa ou paga para ele uma indenização adicional no valor de um salário, ou então a empresa vai ter que fazer uma rescisão complementar, né, pagando a diferença do aumento que ele teve antecedente, né, da sua data base, tá? Ela tem que compensar, porque senão o empregado, né, ele seria prejudicado, né, com aquela formatação de demitir ele um mês antes da sua data base, tá? Então, esses casos, né, que vocês viram lá, o camarada faltou, mas teve a falta justificada, ou o empregado faltou sem justificativa mesmo, nesses momentos de interrupção e suspensão, eu não tenho como comunicar ao empregado que eu estou rescindindo o contrato dele, é impossível, né, eu fazer essa comunicação, certo? Então, nestes casos, não tenho como dar o aviso nesse momento, tá? E isso é uma regra que a gente, assim, tem que observar, porque senão a gente pode redundar num prejuízo muito grande, tá? Ao empregado. Como é que eu vou notificar o empregado, por exemplo, ele estando de férias, que eu estou demitindo ele? Se ele está de férias, ele está com o contrato interrompido, né? E ainda, em relação à falta grave, na verdade, a gente já falou. Aqui eu quis só ressaltar de novo. Quer com base no artigo 482, né, que são faltas que vai ensejar a justa causa por ação ou omissão do empregado. Quer com base no artigo 483 da CLT, que é a demissão por justa causa por ato, né, ou ação ou omissão do empregador. Se comprovada, né, no transcurso do período do aviso prévio, né, se já está em curso, vai haver anulação desse aviso e pode haver a aplicação da justa causa ou da rescisão indireta. A gente tem sempre que lembrar, né, aviso prévio integra-se ao contrato de trabalho, quer seja indenizado ou trabalhado, para todos os efeitos legais. Então, ele está como empregado. Então, se durante o período, até o Daniel deu o exemplo aí, né, o empregador falou, é a maior verdade. Geralmente, o empregado, quando ele está, né, demitido trabalhando, ele está numa insatisfação total. Então, ele acaba cometendo vários atos, achando, não pode fazer nada comigo, eu já estou demitido, mas é lei do engano. Na verdade, a gente pode fazer a reversão da demissão dele numa demissão por justa causa, tá? E ele ser, então, demitido em decorrência deste ato, ou também o empregador, né,
a gente pode entrar com uma rescisão indireta nesse período, pedindo essa modificação das circunstâncias da demissão. Claro, também se valer a pena. Se não valer, mas aí, dependendo das circunstâncias, né, é que a gente tem como fazer essa avaliação. Outra coisa, como última, importante aí, quando nós estamos a falar de aviso prévio, gente, é que, olha só, a gente viu que o aviso prévio, regra geral, ele é um ato unilateral, né? Então, assim, é um ato unilateral do empregado ou um ato unilateral do empregador, em romper, né, este contrato. Mas ele se torna um ato bilateral caso haja um pedido de reconsideração, tá? Então, vamos supor que o empregador demitiu o empregado. Só que depois dessa demissão, ele se arrependeu, porque ele estava contratando uma outra pessoa, e essa pessoa agora veio falar que não vai mais trabalhar, ou então demitiu, mas agora se arrependeu. O empregado não é obrigado, tá, a aceitar a reconsideração do aviso. Ele aceita se ele quiser. Aí, neste momento, a gente tem que ter a anuência da outra parte. A gente, então, sai de um ato unilateral para ter um ato bilateral. Eu, inclusive, sugiro que, quando ocorrer essa situação da reconsideração, que ela também seja realizada de forma escrita, tá? E não simplesmente você, né, manda o empregado voltar a trabalhar, porque depois ele pode alegar que você o obrigou, tá? Assim como o empregado pediu demissão, porque ele ia para outro lugar, ou ele estava insatisfeito com o empregador, mas passados lá 3 dias, 5 dias, ele pede a reconsideração e pede para retornar ao trabalho, né, reconsiderar o período do aviso. A empresa é obrigada a aceitar? Não, de forma alguma. Ela só aceita essa reconsideração se ela quiser. Então, essa previsão da reconsideração está lá no artigo 489 da CLT, tá? Então, a gente sai de um ato, né, unilateral para um ato bilateral no seu rompimento, por qualquer uma das partes, se uma dessas partes quiser fazer a reconsideração. Ah, não, aceitaram, fizeram a reconsideração. Então, é como se aquele aviso, né, é como se aquela comunicação, ela não tivesse ocorrido e o contrato volta à sua normalidade sem problema nenhum, tá? Volta, vamos dizer assim, ao normal das regras de contratação, né? E então a gente tem a continuidade do contrato. Em qualquer das duas situações, quer seja a consideração por parte do empregado ou do empregador, eu sempre sugiro que isso seja feito de forma escrita, né? Palavras o vento leva, então faz de forma escrita, porque amanhã você tem a prova, caso necessário, para comprovar que houve, então, um acordo para essa recondução, né? Essa reconsideração do período do aviso prévio, ok? Bom, em relação, gente, ao aviso prévio, o que a gente tinha de, vamos se sentir importante, porque ele não é tão grande, né? Seriam essas as considerações a colocar.